Você foi ensinado a acreditar que prosperidade é algo distante, algo que chega depois do esforço, depois da luta, depois de uma longa espera silenciosa. Foi ensinada a acreditar que primeiro é preciso sofrer, provar, justificar, para só então receber. Mas essa nunca foi a verdade. Essa foi apenas a narrativa que se repetiu tantas vezes que passou a parecer lei. E aquilo que se repete sem questionamento acaba sendo aceito como realidade. As leis que governam a prosperidade não são novas, não foram criadas para este tempo. Não dependem de método, tendência ou conhecimento moderno. Elas são antigas, silenciosas e absolutamente precisas. Elas não se emocionam com pedidos, não se sensibilizam com esforço excessivo e não se impressionam com promessas humanas. Elas respondem apenas a uma coisa: a palavra assumida como verdade interior. Antes de qualquer sistema, antes de qualquer doutrina, antes de qualquer tentativa humana de explicar o invisível, já existiam decretos. Palavras ditas não para convencer, não para implorar, não para negociar com a vida, mas para estabelecer. A palavra sempre foi um ato criativo, sempre foi um comando, sempre foi uma direção lançada no invisível. E tudo na vida, absolutamente tudo, sempre respondeu a isso. Você não está aqui para aprender algo novo. Se estivesse, isso exigiria esforço, memorização, repetição mecânica. Você está aqui para se lembrar. Porque a verdade nunca esteve ausente, ela apenas ficou encoberta por camadas de medo, dúvida e espera. A palavra sempre criou, a consciência sempre governou, a prosperidade sempre obedeceu. O que mudou ao longo do tempo foi a forma como você se posicionou diante disso. Ouça sem pressa. Não como quem busca uma técnica que precisa ser aplicada corretamente. Ouça como quem reconhece algo que já estava operando dentro de si, mesmo quando não tinha consciência. Porque quando a verdade é reconhecida, ela não exige força, ela não pede manutenção constante, ela não precisa ser defendida. Ela simplesmente se revela e ocupa o lugar que sempre foi dela. Existe algo profundamente libertador em lembrar disso. A sensação de que você não está atrasada, de que não perdeu nada, de que não falhou espiritualmente. Apenas esteve usando a palavra de forma inconsciente. E aquilo que é inconsciente sempre governa mais do que aquilo que é dito em voz alta. A partir deste momento, algo começa a se reorganizar. Não porque você está tentando mudar a realidade, mas porque a realidade responde imediatamente quando a consciência se alinha. Nada precisa acontecer agora, nada precisa aparecer agora, mas o campo já ouviu. E quando o campo ouve uma palavra reconhecida como verdade, ele nunca permanece imóvel. Tudo na sua vida começou com uma palavra, inclusive aquilo que você nunca pronunciou em voz alta. A palavra não precisa ser falada para existir. Ela nasce no pensamento, se instala no sentimento e se transforma em decreto silencioso que orienta o campo ao seu redor. Você sempre esteve decretando, mesmo sem perceber, quando acreditou que faltava, quando temeu perder, quando esperou demais, quando aceitou menos do que merecia. Tudo isso foi palavra em ação. A vida não responde ao desejo, ela responde ao comando interior. E o comando nunca foi o pedido. O comando sempre foi a afirmação silenciosa do que você aceita como verdadeiro para si. A maioria das pessoas usa a palavra como quem pede licença à própria vida. Fala com cuidado excessivo, com medo de errar, com receio de esperar demais. Mas a palavra não foi criada para implorar. Ela foi criada para ir adiante e preparar o caminho. Quando a palavra é dita sem convicção, ela retorna vazia. Quando é dita com medo, ela retorna com atraso. Mas quando é dita a partir da certeza interna, ela não retorna. Ela se cumpre. Prosperidade nunca foi algo que você precisava buscar fora. Ela sempre respondeu àquilo que você decretava como identidade. Não ao que você desejava ser, mas ao que você aceitava ser nos momentos silenciosos da sua vida. Cada vez que você diz, eu tenho, o campo se organiza. Cada vez que você diz, eu espero, o campo aguarda. Cada vez que você diz, não sei se dá, o campo interrompe. Nada disso é punição, é lei. A palavra funciona como uma chave antiga. Não importa quem você é, de onde veio ou o que viveu. A chave opera da mesma forma para todos. O que muda é a convicção de quem a segura e a direção com que ela é girada. Quando você começa a compreender isso, algo se ajusta imediatamente. Mesmo que nada ainda seja visível, mesmo que tudo ainda pareça em silêncio. A palavra já foi lançada, e o campo, sempre atento, já recebeu a instrução. A partir daqui, nada mais é casual. Tudo começa a responder. O primeiro decreto que iremos usar é: existe uma fonte inesgotável que me sustenta agora. Nada pode ser retirado daquilo que não tem fim. Esse decreto não nasce do otimismo, ele nasce da compreensão. Enquanto você acredita que a sua vida depende de recursos limitados, você vive em vigilância. Observa,
calcula, protege, e tudo o que é protegido demais carrega medo escondido. A escassez nunca começou no dinheiro. Ela começou na crença de que a fonte poderia secar. A fonte nunca foi externa. Nunca esteve no trabalho, nas pessoas, nas oportunidades ou nas circunstâncias. Tudo isso são apenas canais. E canais mudam. Alguns se fecham, outros surgem. Mas a fonte que sustenta a vida não depende de nenhum deles. Ela é anterior. Ela é permanente. Ela é silenciosa. Quando você aceita que existe uma fonte infinita operando agora, algo se solta dentro de você. O corpo relaxa de forma quase imperceptível. A mente desacelera. A necessidade de controlar diminui. Não porque tudo está resolvido externamente, mas porque internamente a luta terminou. A maior ansiedade humana não é a falta de dinheiro, é o medo do fim. Fim das possibilidades, fim das opções, fim do sustento. Esse decreto dissolve esse medo na raiz, porque onde não há fim não há urgência. E onde não há urgência, o fluxo encontra espaço. A fonte infinita não responde ao desespero. Ela responde ao reconhecimento. Quando você a reconhece, você deixa de agir como quem depende e passa a viver como quem confia. E confiança não é emoção, é posição interna. Você não precisa saber como a fonte se manifesta. O como pertence ao invisível. Sua única função é não bloquear. E o bloqueio acontece quando você acredita que tudo depende de um único caminho, de uma única chance, de uma única pessoa. Isso fecha o campo. Isso estreita o fluxo. Isso cria tensão. Quando você decreta que a fonte é infinita, você devolve à vida a liberdade de se expressar por múltiplos caminhos. Ideias começam a surgir sem esforço. Soluções aparecem sem anúncio. Oportunidades se aproximam sem serem perseguidas. Não como milagre, mas como consequência natural de um campo que voltou a se abrir. Esse decreto também traz alegria. Não a alegria eufórica, mas a alegria tranquila de quem sabe que não está à beira do colapso. A alegria de quem não vive contando perdas futuras. A alegria de quem sente, mesmo em silêncio, que está sustentada. A fonte infinita não precisa ser invocada todos os dias com ansiedade. Ela precisa ser aceita uma vez com profundidade, e depois respeitada com permanência. Quando você respeita a fonte, você para de traí-la internamente com pensamentos de falta. Esse decreto não cria dinheiro imediatamente. Ele cria algo mais importante primeiro: espaço. E onde há espaço, o fluxo entra. Onde há confiança, a vida responde. Onde há reconhecimento, a fonte se manifesta de forma natural e contínua. A fonte sempre esteve operando. Você apenas parou de reconhecer, lá por um tempo. Agora, ela volta a fluir sem resistência. Nosso segundo decreto é: nada realmente me pertence, e exatamente por isso, tudo me responde. Esse decreto desmonta uma das maiores ilusões humanas, a ideia de posse como controle. Quando você acredita que precisa possuir algo para se sentir segura, você entra em estado de defesa, e tudo o que é defendido demais se torna pesado. A vida não flui onde existe tensão de apego. O dinheiro nunca foi criado para ser possuído. Ele foi criado para circular. E circulação exige liberdade. Quando você tenta segurar, reter ou controlar, você interrompe o movimento natural. Não por erro moral, mas por desalinhamento com a lei. Enquanto você acredita que o dinheiro é algo que você precisa dominar, ele se coloca como algo externo, separado, difícil de alcançar. Mas quando você compreende que nada lhe pertence, algo profundo se ajusta. Você deixa de lutar, e ao deixar de lutar, você se alinha. Esse decreto devolve você ao lugar certo, não abaixo da vida, implorando, nem acima, tentando controlar, mas no centro, no ponto exato onde a consciência governa sem esforço, onde você não precisa agarrar nada, porque nada está tentando fugir. Quando você aceita que nada lhe pertence, o medo da perda perde força, porque só se perde aquilo que se acredita possuir. E quando o medo da perda se dissolve, o campo se torna limpo, neutro, receptivo. O dinheiro reconhece esse estado imediatamente. Tudo responde à consciência que não depende. A consciência que não negocia com o medo. A consciência que não tenta prender o fluxo. O dinheiro responde a quem não o transforma em âncora emocional. Esse decreto traz leveza, uma leveza rara, porque você não acorda mais pensando no que pode perder. Você vive no presente, permitindo que a vida se mova com naturalidade. E o que se move naturalmente encontra você sem esforço. Quando algo responde a você, não é porque você o controla, é porque você está alinhada. O controle cria resistência. O alinhamento cria resposta. Essa é a diferença que muda tudo. Nada lhe pertence, e exatamente por isso você não está em risco. Você está em fluxo. E o fluxo não retém. Ele passa, retorna, se expande.
ele nunca seca. Esse decreto não afasta o dinheiro, ele o aproxima. Porque o dinheiro não se aproxima de quem o segura com medo, ele se aproxima de quem sabe que não precisa segurá-lo para estar segura. Quando você vive a partir desse entendimento, algo se abre, o corpo relaxa, a mente silencia, a vida responde, nada lhe pertence, e tudo, absolutamente tudo, começa a responder. O terceiro decreto mais usado é: o caminho diante de mim já está aberto, livre e perfeito. Nada está atrasado, nada está bloqueado, nada está errado. Esse decreto atua onde a maioria das pessoas sofre em silêncio, na sensação de impedimento, a ideia de que algo está no caminho, de que existe um obstáculo invisível, de que sempre há uma etapa a mais antes de chegar. Essa sensação cria tensão constante, mesmo quando tudo parece estar bem. Quando você acredita que o caminho ainda precisa ser aberto, você caminha em estado de esforço. Observa demais, avalia demais, desconfia do próximo passo, e esse estado interno faz com que cada movimento pareça pesado, incerto, cansativo. Mas o caminho nunca se abre depois. Ele se abre antes. Ele se abre no invisível, no instante em que você deixa de resistir à possibilidade de que tudo já esteja em ordem. Esse decreto não cria o caminho. Ele reconhece algo que já foi feito. A maior libertação espiritual não é conquistar algo novo. É perceber que você não está atrasada, que não perdeu o momento certo, que não errou a rota, que não ficou para trás. Esse decreto dissolve a culpa do tempo, a ansiedade do futuro e o peso do passado de uma só vez. Quando você afirma que o caminho já está aberto, algo muda na forma como você se move. Você anda com menos pressa, fala com mais clareza, decide com mais tranquilidade. E essa tranquilidade é percebida pelo campo como confiança. O campo responde imediatamente à confiança. Não com urgência, mas com cooperação. Situações começam a se alinhar. Conversas fluem melhor. Ideias surgem sem tensão. Nada parece forçado. Nada parece contra você. Esse decreto também devolve alegria, porque a alegria nasce quando você para de lutar contra a vida. Quando você deixa de acreditar que está sempre chegando tarde demais. Quando você entende que o caminho não precisa ser empurrado, apenas percorrido. Você não precisa saber onde cada passo leva. O caminho perfeito não exige mapa completo. Ele exige presença. E presença só existe quando o medo do erro se dissolve. Quando você vive a partir desse decreto, a vida deixa de parecer um teste. Ela se torna um fluxo. E o dinheiro responde muito bem a fluxos. Ele evita campos tensos e se aproxima de caminhos livres. O caminho já foi aberto antes de você perceber. Você apenas estava olhando para o lugar errado. Agora, cada passo encontra espaço. Cada decisão encontra apoio. Cada movimento encontra resposta. Nada está errado. Nada está atrasado. O caminho sempre esteve aberto. Existe um momento quase imperceptível em que a vida começa a responder de forma diferente. Nada muda drasticamente do lado de fora, mas algo se reorganiza dentro. Você percebe que não está mais empurrando os dias. Não está mais tentando convencer a realidade de nada. Você apenas segue, e esse seguir começa a ser sustentado por uma calma que não existia antes. Esse momento não é eufórico. Ele é estável. É como se o peso que você carregava sem perceber fosse retirado pouco a pouco. A mente já não corre tanto. O corpo não vive mais em alerta. E sem perceber você começa a sorrir de coisas simples. Não porque tudo está resolvido, mas porque algo deixou de parecer ameaçador. Quando a consciência muda, a vida não precisa provar nada. Ela apenas responde. Responde com pequenos alinhamentos, encontros sutis, soluções simples que antes pareciam distantes. E esses movimentos discretos são muito mais poderosos do que grandes viradas dramáticas. Eles criam continuidade. Eles criam confiança. A prosperidade verdadeira nunca chega como um choque. Ela chega como reconhecimento, como algo que faz sentido, como algo que parece natural demais para ser chamado de milagre. Porque milagres, no fundo, são apenas leis funcionando sem resistência. Nesse ponto, você começa a entender que a alegria não é uma recompensa futura. Ela é um estado que surge quando você para de lutar com a vida. Quando você deixa de acreditar que precisa estar em constante vigilância. Quando você solta a necessidade de antecipar perdas. A alegria aqui não é ruidosa. Ela é silenciosa. Ela aparece no jeito como você respira, no ritmo dos seus passos, na forma como você reage aos imprevistos. E essa alegria silenciosa é um dos sinais mais claros de alinhamento espiritual. A vida gosta de quem confia. O dinheiro gosta de ambientes onde não há desespero. As oportunidades gostam de campos onde não há tensão. Tudo responde melhor quando encontra espaço,
leveza e presença. Esse capítulo não traz um decreto novo. Ele traz algo mais profundo, a confirmação de que o processo já está funcionando, que você não está fazendo errado, que não está atrasada, que não precisa acelerar nem desacelerar, apenas continuar. Quando você reconhece isso, algo se estabiliza. E estabilidade é o solo mais fértil que existe. Tudo cresce melhor em um solo que não é sacudido pela dúvida. Agora, o campo está preparado para o próximo decreto. Não como quem busca algo, mas como quem já está sendo acompanhado pela vida. Agora vamos para nosso quarto decreto, que é: o que me pertence por direito divino me encontra agora, sem luta, sem atraso e sem perda. Eu não corro atrás, eu não persigo, eu não forço, eu permito. Esse decreto dissolve uma das maiores fontes de cansaço espiritual, a perseguição. A ideia de que você precisa estar sempre buscando, correndo, insistindo, provando o que merece. Esse movimento constante cria tensão. E tudo que nasce da tensão carrega esforço embutido. O que é verdadeiramente seu não exige perseguição. Ele reconhece o seu campo. Ele encontra o seu ritmo. Ele se aproxima quando você para de agir como quem precisa capturar algo antes que desapareça. A vida não funciona por escassez de oportunidades. Ela funciona por alinhamento. Enquanto você acredita que precisa ir atrás, você se coloca em posição de carência. E a carência, mesmo quando silenciosa, emite um sinal claro de ausência. Esse decreto inverte completamente essa lógica. Ele reposiciona você no centro, não como quem espera passivamente, mas como quem confia ativamente. Quando você vive a partir desse decreto, algo muda na sua postura. Você não se fecha, você não se endurece, mas também não se esgota tentando alcançar. Você permanece aberta, presente e disponível. E esse estado é extremamente atraente para o fluxo da vida. O dinheiro responde muito bem a esse campo, porque o dinheiro não gosta de ser caçado. Ele se move melhor quando encontra alguém que não o transforma em troféu nem em salvação. Ele se aproxima de quem o recebe com naturalidade. Esse decreto também traz alegria. Uma alegria suave, quase infantil, de perceber que você não precisa carregar o peso do mundo nas costas. Que você pode confiar no encontro. Que a vida sabe onde você está. Quando algo começa a te encontrar, você percebe que não está mais cansada como antes. As coisas chegam de forma mais simples. As soluções aparecem sem esforço exagerado. E você entende que não perdeu tempo, apenas estava aprendendo a soltar. O que é seu não erra o caminho. Não se perde. Não chega tarde. Ele apenas espera o momento em que você deixa de correr na direção errada. Quando você afirma que o que é seu te encontra, você encerra a ansiedade da busca. E onde a ansiedade termina, a clareza se instala. A vida responde melhor à clareza do que à pressa. Agora você não persegue mais. Você reconhece. E tudo o que é verdadeiro reconhece você de volta. O quinto decreto, muito antigo e conhecido, é: minha palavra vai adiante e prepara o caminho. Ela não retorna vazia. Ela sempre cumpre aquilo para o qual foi enviada. Esse decreto devolve à palavra o lugar que sempre foi dela. Não como som, não como repetição mecânica, mas como força criadora em movimento. A palavra não nasce para ficar presa na boca. Ela nasce para ir adiante, abrir espaço e organizar o invisível antes que qualquer forma apareça. Quando você fala sem consciência, a palavra se dispersa. Mas quando você fala a partir da convicção, ela se move. Ela atravessa o campo. Ela toca situações, pessoas e caminhos que você jamais poderia alcançar com esforço humano. A palavra verdadeira sempre trabalha além do alcance da mente. Muitas pessoas acreditam que precisam repetir frases inúmeras vezes para que algo aconteça. Mas a repetição sem convicção não cria direção. Ela apenas cria ruído. O que faz a palavra avançar não é a quantidade, é a clareza do lugar de onde ela nasce. Quando você declara algo com verdade interna, você não precisa acompanhar o processo. A palavra não pede vigilância. Ela não exige controle. Ela sabe exatamente onde ir e o que tocar. E enquanto ela avança, você pode descansar. Esse decreto traz uma alegria profunda, porque ele retira dos seus ombros a responsabilidade de fazer acontecer. Você entende que não precisa empurrar a vida. Não precisa insistir. Não precisa se explicar ao mundo. A palavra já foi enviada. E ela já está trabalhando. A palavra não retorna vazia porque ela não carrega dúvida. Ela carrega intenção alinhada. E intenção alinhada sempre encontra correspondência. Mesmo quando o caminho ainda não é visível, a preparação já começou. Você percebe isso nos pequenos sinais. Uma conversa que flui. Uma ideia que surge no momento certo. Uma solução simples para algo que parecia complicado. Nada disso é coincidência. É a palavra preparando o terreno. Esse decreto também muda a forma como você fala consigo mesma. Você passa a cuidar do que afirma em silêncio.
porque entende que até as palavras internas vão adiante. Elas também criam caminhos. Elas também organizam o campo. Quando você honra a palavra, a vida responde com cooperação. O dinheiro responde com fluidez. As oportunidades respondem com precisão, porque tudo reconhece quando a palavra é usada como comando e não como pedido. Sua palavra não precisa gritar. Ela não precisa convencer. Ela apenas precisa ser verdadeira. E quando é verdadeira, ela sempre vai adiante. Sempre prepara o caminho. Sempre retorna cumprida. Existe um ponto no caminho espiritual em que confiar deixa de ser um esforço consciente. No início, confiar parece uma decisão que precisa ser reafirmada. A mente tenta, o coração oscila, e a fé ainda parece algo que pode ser perdido se não for protegida. Mas esse estágio não é permanente, ele é apenas uma passagem. Com o tempo, algo muda. A confiança deixa de ser uma prática e se torna um estado. Você já não precisa se lembrar de confiar. Você simplesmente confia, não porque tudo esteja visível, mas porque algo dentro de você se estabilizou de forma profunda. E essa estabilidade muda completamente a forma como a vida responde. Nesse ponto, você percebe que muitas das suas antigas preocupações perderam força. Não porque desapareceram totalmente, mas porque já não comandam suas decisões. Elas surgem, passam e não encontram mais o mesmo espaço. Você não luta contra elas, apenas não as segue. A confiança verdadeira não nasce da certeza do resultado. Ela nasce da certeza da lei. Quando você entende que a vida responde a princípios imutáveis, você deixa de personalizar cada acontecimento. Você para de interpretar atrasos como rejeição, silêncios como abandono, desvios como erro. Você começa a enxergar tudo como ajuste. Esse entendimento traz uma alegria diferente. Não a alegria que depende de boas notícias, mas a alegria que surge quando você percebe que não está em risco, que a vida não está contra você, que não existe um erro oculto esperando para se revelar. Essa alegria é calma, constante e profundamente restauradora. Quando a confiança se torna natural, o corpo relaxa de verdade. O sono muda. A respiração muda. O ritmo da vida muda. Você já não vive antecipando perdas nem criando cenários de defesa. Você vive presente. E a presença é um dos campos mais férteis que existem. A prosperidade ama a presença. O dinheiro responde muito melhor a quem está aqui, agora, do que a quem vive preso no medo do depois. Porque o medo do depois cria tensão, e a tensão bloqueia o fluxo. A presença, ao contrário, cria espaço. E onde há espaço, a vida entra. Esse capítulo é importante porque ele marca uma transição. A partir daqui, os decretos deixam de ser apenas palavras inspiradoras e passam a ser expressões naturais do seu estado interno. Você não decreta para mudar algo fora. Você decreta porque isso já faz sentido dentro. Quando a confiança se torna natural, você não se pergunta mais se está fazendo certo. Essa pergunta pertence a quem ainda está tentando. Agora você apenas vive, permitindo que a lei opere sem interferência. Esse é o ponto em que a espiritualidade deixa de ser esforço e se torna repouso. E o repouso não é estagnação, é alinhamento. É quando tudo começa a se mover sem barulho. Agora, o próximo decreto não será um aprendizado, será uma confirmação, porque algo essencial já se firmou dentro de você. O decreto é: a alegria é o meu estado natural. Ela não depende de circunstâncias. Ela me precede. Esse decreto toca uma verdade que foi esquecida por muito tempo. A alegria não é uma recompensa. Ela não vem depois que tudo dá certo. Ela não surge apenas quando o dinheiro chega, quando o problema se resolve ou quando a vida finalmente se ajusta. A alegria é anterior. Ela é um estado de alinhamento, não um resultado. Quando você acredita que precisa esperar para se alegrar, você empurra a vida para um ponto futuro que nunca chega completamente. Sempre há algo a resolver, algo a ajustar, algo a conquistar. E essa espera contínua cria um campo pesado, onde a prosperidade encontra dificuldade para se manifestar. A alegria verdadeira não ignora a realidade. Ela não nega desafios. Ela simplesmente não permite que eles governem o seu estado interno. Ela nasce quando você entende que a vida não está contra você, que não existe um erro oculto esperando para se revelar, que você não está em perigo constante. Esse decreto muda o campo imediatamente, porque o dinheiro responde muito melhor a ambientes alegres do que a campos tensos. A prosperidade não se aproxima de quem vive em vigilância, ela se aproxima de quem vive em abertura. E a alegria é uma das formas mais puras de abertura. Quando a alegria se torna natural, você não força a positividade, você não se cobra entusiasmo, você apenas permite que a leveza volte. E essa leveza muda a forma como você fala, anda, decide e reage. Pequenas escolhas se tornam mais claras.
Grandes decisões perdem peso excessivo. A alegria também dissolve a culpa. Culpa por descansar, culpa por receber, culpa por viver bem. Muitas pessoas afastam a prosperidade porque associam alegria à irresponsabilidade, mas a vida nunca puniu a alegria. Pelo contrário, ela sempre respondeu a ela. Esse decreto devolve a você o direito de se sentir bem agora, não depois. Não quando tudo estiver perfeito. Agora. E esse agora é o único tempo em que o invisível opera. Quando você afirma que a alegria é seu estado natural, você deixa de usar o sofrimento como prova espiritual. Você não precisa sofrer para merecer. Não precisa se endurecer para ser forte. A suavidade também é força, e muitas vezes é a força que faltava. A alegria estabiliza o campo. Ela cria ritmo. Ela cria harmonia. E onde há harmonia, o fluxo encontra passagem sem resistência. O dinheiro não entra como invasor. Ele entra como convidado. Você começa a perceber que rir mais não afasta a prosperidade. Descansar mais não bloqueia o caminho. Sentir-se bem não atrasa nada. Pelo contrário, tudo começa a se mover com mais naturalidade. A alegria não é descuido, é alinhamento. Ela não é fuga, é presença. Ela não é excesso, é ordem interior. Quando a alegria volta ao seu lugar natural, a vida responde com gentileza. E essa gentileza sustenta tudo o que vem depois. Existe um estágio no caminho em que tudo começa a ficar simples. Não fácil no sentido superficial, mas simples no sentido profundo. As perguntas diminuem. As tentativas cessam. A necessidade de entender cada detalhe desaparece. Você não sente mais que precisa segurar a vida com força para que ela não escape. Nesse ponto, algo muito importante acontece. Você para de dividir a realidade em espiritual e material. Não há mais duas vidas acontecendo ao mesmo tempo. Não existe mais o agora eu confio e o agora eu me preocupo. Existe apenas um estado contínuo de presença, onde a confiança não precisa ser ativada porque nunca é desligada. A mente, acostumada a lutar, estranha esse silêncio. Ela tenta criar novas perguntas, novos cenários, novas preocupações sutis, mas essas tentativas já não encontram terreno fértil. Você observa os pensamentos passarem, mas não entra neles. E essa observação tranquila muda tudo. Nesse estágio, você percebe que a vida não exige perfeição interna para responder. Ela exige apenas coerência. Não é sobre nunca duvidar. É sobre não voltar a viver a partir da dúvida. Não é sobre nunca sentir medo. É sobre não permitir que ele decida por você. A prosperidade começa a se manifestar de formas cada vez mais naturais. Não como eventos isolados que precisam ser comemorados exageradamente, mas como continuidade. O dinheiro deixa de ser algo que aparece e desaparece. Ele passa a circular. E circulação é sinal de vida em equilíbrio. Você também percebe que já não fala tanto sobre o processo. Não porque perdeu a fé, mas porque ela não precisa mais ser anunciada. O que é verdadeiro não busca testemunhas. Ele apenas se expressa na forma como você vive. Esse é um ponto de maturidade espiritual, onde você não está mais tentando fazer dar certo. Você sabe que já deu. E esse saber não é arrogante. É calmo, é silencioso, é profundamente libertador. A vida começa a cooperar sem esforço porque não encontra mais resistência interna. Não encontra cobrança. Não encontra vigilância excessiva. Encontra espaço. E onde há espaço, tudo flui melhor. Esse capítulo existe para que você reconheça algo importante. Você não está chegando ao final de um caminho. Você está entrando em um estado onde os decretos não são ferramentas, mas expressões naturais da sua consciência. Agora, o último decreto não será recebido como algo novo. Ele será reconhecido como algo que já vinha sendo vivido em silêncio. Ele apenas colocará em palavras aquilo que já se estabeleceu dentro de você. Respire. Permaneça. Sinta a simplicidade desse momento. Porque quando tudo se torna simples, é sinal de que a verdade já se instalou. O sétimo e último decreto é: tudo está cooperando para o meu bem maior agora. Mesmo aquilo que ainda não compreendo, mesmo aquilo que ainda não vejo. Esse decreto não nasce da ingenuidade. Ele nasce da maturidade espiritual. Ele não afirma que tudo é confortável, previsível ou agradável aos olhos humanos. Ele afirma algo muito mais profundo. Tudo é funcional. Existe uma diferença silenciosa entre gostar do caminho e reconhecer que o caminho coopera. A maturidade começa quando você não precisa mais gostar para confiar. Durante muito tempo você acreditou que precisava entender para confiar, que precisava ver para aceitar, que precisava controlar para se sentir segura. Essa lógica foi ensinada, reforçada e normalizada, mas ela nunca foi espiritual. Ela sempre foi mental. Esse decreto encerra essa lógica com suavidade e firmeza.
Ele declara que a cooperação da vida não depende da sua aprovação consciente. Ela não pede permissão à sua análise. Ela acontece porque é lei. Tudo coopera quando você para de resistir internamente. Tudo coopera quando você solta a necessidade de classificar cada evento como certo ou errado, avanço ou retrocesso, vitória ou falha. A vida não opera em rótulos humanos. Ela opera em ajustes contínuos. E ajustes nem sempre parecem confortáveis enquanto estão acontecendo. O invisível trabalha em camadas que a mente não acompanha em tempo real. Enquanto você observa um ponto isolado, o campo observa o conjunto. Enquanto você percebe um atraso, o invisível reorganiza rotas. Enquanto você questiona um desvio, a vida protege algo que ainda não pode ser visto. Esse decreto dissolve a ideia de que você precisa entender tudo para que tudo faça sentido. Aqui, algo muito importante acontece. A última forma de tensão espiritual começa a se dissolver. A necessidade de interpretar tudo. A urgência de encontrar significado imediato para cada acontecimento. A vigilância constante que tenta garantir que nada saia do controle. Essa vigilância não protege. Ela interfere, não por punição, mas por excesso de presença mental onde deveria haver confiança. Ao afirmar que tudo coopera agora, você sai do centro da análise e entra no centro da confiança. E confiança não é passividade. Confiança é alinhamento. Você continua agindo quando é natural agir. Continua escolhendo quando é natural escolher. Mas você para de lutar contra o ritmo da vida. Para de empurrar processos. Para de resistir ao tempo das coisas. Esse decreto traz uma paz diferente. Não a paz que vem quando tudo está resolvido externamente, mas a paz que existe mesmo quando algo ainda está se ajustando. Uma paz que não depende de resultados imediatos, nem de garantias visíveis. Uma paz que nasce da certeza silenciosa de que nada está contra você. Quando você vive a partir desse decreto, até os atrasos perdem peso. Eles deixam de ser sinais de falha pessoal e passam a ser sinais de ajuste fino. Até os desvios deixam de ser ameaça e passam a ser redirecionamento cuidadoso. A vida não erra caminhos. Ela apenas corrige trajetórias para preservar algo maior. O dinheiro responde profundamente a esse estado. Porque o dinheiro evita campos tensos, defensivos e desconfiados. Ele se afasta de quem transforma cada oscilação em crise e se aproxima de quem confia no fluxo sem negligenciar a própria presença. Onde há confiança, há espaço. Onde há espaço, o fluxo circula. Esse decreto encerra o ciclo não porque algo termina, mas porque algo se estabiliza. Aqui não há mais luta silenciosa. Não há mais tentativa disfarçada. Não há mais espera ansiosa. Há presença, há alinhamento, há aceitação ativa da ordem maior. Você não precisa repetir esse decreto com força. Ele não funciona por insistência. Ele funciona quando é sentido como verdade. Quando você percebe, mesmo em silêncio, que a vida não está fragmentada, que nada está isolado, que tudo, inclusive aquilo que você ainda não entende, faz parte de uma mesma inteligência operando com precisão. Tudo coopera agora, não depois, não quando você entender. Agora. E esse agora não é um momento no tempo, é um estado de consciência. Quando você reconhece isso, algo se fecha definitivamente dentro de você. Um ciclo antigo de vigilância se encerra. Uma confiança profunda se estabelece. E a vida, encontrando esse estado, responde com continuidade, fluidez e gentileza. Esse é o decreto final não porque o caminho acaba, mas porque a resistência termina. E quando a resistência termina, a lei pode operar livremente. Tudo coopera agora, sempre cooperou. E continuará cooperando. Nada chega primeiro como matéria. Tudo chega primeiro como frequência. Essa não é uma ideia simbólica nem uma metáfora poética. É uma lei silenciosa que nunca foi quebrada. Antes de qualquer coisa tomar forma, antes de qualquer evento se manifestar, antes de qualquer resultado aparecer, algo já estava emitindo um sinal invisível. Esse sinal é o que você chama de estado interno. Aquilo que hoje você chama de dinheiro, oportunidade ou prosperidade, não começou como algo concreto. Começou como um campo, um clima interno, uma vibração sustentada ao longo do tempo. A forma nunca surge por acaso. Ela sempre responde a um campo que já estava estabelecido. Por isso, quando você tenta atrair prosperidade apenas com ações externas, mas mantém internamente uma frequência de tensão, medo ou espera, você cria conflito. A ação se move para frente, mas o campo permanece contraído. E quando existe conflito entre ação e frequência, a frequência sempre vence, não por força, mas por precedência. Ela vem antes. Ela governa. A vida não responde ao que você faz. Ela responde ao lugar de onde você faz. Duas pessoas podem realizar exatamente a mesma ação no mesmo momento, com os mesmos recursos, e obter resultados completamente diferentes.
Uma age a partir da confiança silenciosa, a outra age a partir da necessidade. Externamente parecem iguais, internamente são opostas. E o campo reconhece isso sem erro. Quando a ação nasce da necessidade, ela carrega urgência. A urgência contrai. Ela comunica falta. Ela diz, mesmo sem palavras, algo está ausente. E o invisível apenas confirma aquilo que é afirmado como verdade interna. Já quando a ação nasce da confiança, ela carrega coerência. Não há tensão escondida. Não há pedido camuflado. Há alinhamento. E o alinhamento permite. Prosperidade não é atraída pelo esforço. O esforço pode até sustentar a forma por um tempo, mas ele não cria permanência. O que cria permanência é coerência vibracional. Quando o seu estado interno combina com aquilo que você deseja experimentar, a manifestação deixa de ser um evento raro e passa a ser consequência natural. Ela não precisa ser forçada. Ela acontece, a frequência não mente. Você pode dizer palavras corretas e ainda assim vibrar escassez. Pode repetir decretos poderosos e ainda assim sustentar medo em silêncio. Pode parecer confiante para o mundo e internamente continuar esperando. E o campo sempre responde ao que vibra, não ao que é dito. Por isso, decretos só funcionam quando são verdadeiros no corpo, não apenas na boca. Quando são sentidos como identidade, não usados como tentativa. A palavra direciona, mas a frequência sustenta. Se a frequência contradiz a palavra perde força. Tudo começa dentro. Sempre começou. Não como esforço mental, mas como estado. Não como técnica, mas como verdade aceita. Quando o estado muda, o campo muda. E quando o campo muda, a forma obedece. Nada fora precisa ser corrigido à força. Nada precisa ser empurrado. Nada precisa ser convencido. A vida responde quando encontra coerência. E a coerência começa no silêncio do seu estado interno. O dinheiro não avalia caráter. Ele não mede esforço. Ele não considera intenção. Isso é difícil de aceitar porque a mente humana foi treinada para acreditar que receber é uma recompensa moral. Que quem se esforça mais deveria receber mais. Que quem tem boas intenções deveria ser compensado. Mas o dinheiro não opera nesse sistema. Ele não julga. Ele reconhece. O que ele reconhece não é quem você é no discurso. É quem você é no estado. É o campo silencioso que você sustenta quando ninguém está observando. É a vibração constante que acompanha suas decisões, pensamentos e reações mais íntimas. Quando você vive em estado de urgência, mesmo que não fale sobre isso, algo em você está apertado. O corpo não descansa completamente. A mente corre à frente do presente. Existe uma sensação sutil de que algo precisa acontecer logo. E essa sensação, mesmo silenciosa, comunica falta. A urgência vibra a ausência. Ela diz ao campo, ainda não é suficiente. E o campo, que não argumenta nem corrige, apenas confirma. Externamente, você pode parecer organizada, responsável, produtiva. Pode cumprir tarefas, planejar, trabalhar duro. Mas internamente, se o estado é de contração, o fluxo encontra dificuldade para entrar. Não porque você não merece, mas porque não há espaço. A contração não é castigo. Ela é fechamento. Já o estado de suficiência interna é completamente diferente. E ele não depende da abundância visível. Ele pode existir antes dela. Quando a suficiência interna se instala, algo profundo acontece. O corpo relaxa sem esforço. A respiração se aprofunda. A mente desacelera naturalmente. A energia se expande. Esse estado envia uma mensagem clara ao invisível, mesmo sem palavras. Aqui não há ameaça. Aqui não há escassez. Aqui há espaço. E o dinheiro entra onde há espaço. Não onde há desespero. Não onde há tensão. Não onde há cobrança silenciosa. O dinheiro evita campos onde ele é visto como salvação, porque salvação cria dependência. E dependência cria medo de perda. Ele também evita campos onde é visto como ameaça, porque ameaça gera defesa. Defesa gera fechamento. Ele se aproxima de quem o trata como parte natural da vida. Nem como solução mágica, nem como problema constante. Apenas como algo que circula, entra, sai e retorna. Esse tratamento neutro é extremamente magnético. É por isso que algumas pessoas parecem receber com facilidade. Não porque são especiais, não porque tiveram sorte, mas porque não transformaram o dinheiro em um drama interno. Elas não o colocaram no centro da identidade, não o usaram para definir valor pessoal, não o transformaram em medida de segurança emocional. Enquanto alguém luta fazendo tudo certo, mas internamente vive em tensão, outra pessoa recebe fazendo menos esforço, mas sustentando mais coerência. Isso não é injustiça, é vibração sustentada ao longo do tempo. O dinheiro reconhece estabilidade, reconhece abertura,
reconhece coerência. Ele não pergunta se você sofreu. Ele não pergunta se você tentou. Ele não pergunta se você merece. Ele apenas responde ao campo onde pode existir sem conflito. Quando você entende isso profundamente, algo muda. Você para de tentar convencer o dinheiro. Para de persegui-lo. Para de tratá-lo como juiz ou prêmio. E nesse instante, o campo começa a se abrir. Porque o dinheiro nunca esteve bloqueado. O espaço é que ainda não estava disponível. Agora ele começa a estar. Esperar parece inofensivo. Às vezes até virtuoso. A espera costuma ser confundida com paciência, com fé, com maturidade espiritual. Mas vibracionalmente esperar não é neutralidade. Esperar é uma afirmação silenciosa de que algo ainda não é seu. E tudo que é afirmado internamente se transforma em campo ativo. A espera sustenta um estado suspenso. Nem negação completa, nem aceitação plena. Um meio termo energético onde nada se fixa. E a prosperidade não se estabelece em campos suspensos. Ela precisa de direção. Precisa de conclusão. Precisa de um ponto interno onde a dúvida não governa mais. Quando você vive esperando, você não está em presença. Você está projetada no depois. Sua energia não está aqui. Ela está condicionada a um futuro imaginado, onde algo finalmente vai acontecer e então você poderá relaxar. Mas o futuro não é um lugar onde a vida se manifesta. Ele é apenas um conceito mental. A manifestação só acontece no agora. A vibração da espera carrega ansiedade, mesmo quando não é declarada. É uma ansiedade contida, educada, silenciosa. Ela observa, ela monitora, ela calcula, ela revisita o assunto inúmeras vezes por dentro. E essa vigilância constante cria resistência. Não por maldade, mas por excesso de atenção onde deveria haver descanso. Enquanto você observa demais, o campo não se fecha. Enquanto você espera sinais, o campo permanece aberto. Enquanto você calcula prazos, o campo não encontra estabilidade. A vida não responde bem a estados instáveis. Não porque pune, mas porque não encontra onde se apoiar. Esperar é manter a porta entreaberta. Aceitar é fechá-la com suavidade. Quando você sai da espera e entra na aceitação interna, algo muda imediatamente. Não fora. Dentro. A energia se estabiliza. O corpo relaxa de uma forma que não é forçada. A mente para de revisar cenários. O campo se fecha. E aquilo que estava em suspensão encontra direção. Aceitar não é desistir. É encerrar a negociação. É parar de conversar internamente com a dúvida. É deixar de pedir provas ao invisível. É reconhecer, sem esforço, que algo já foi definido no nível certo. Prosperidade não chega para quem espera porque a espera comunica que ainda não há posse interna. E a vida só confirma aquilo que já foi aceito como verdade. Prosperidade chega para quem permanece. Para quem permanece no estado decidido, mesmo sem estímulo externo. Para quem não muda de postura a cada silêncio da realidade. A alegria não é consequência da prosperidade. Ela é uma das frequências que mais rapidamente a atraem. Não a alegria forçada, exagerada ou performática, mas a alegria tranquila de quem não está em guerra com a vida. Quando você se permite sentir leveza sem culpa, o campo se expande. E expansão é convite. O dinheiro, as oportunidades e as soluções respondem melhor a campos expandidos do que a campos comprimidos. A culpa é uma vibração de fechamento. O medo é uma vibração de retração. A alegria é uma vibração de abertura. E tudo que flui precisa de abertura. Isso não significa ignorar desafios. Significa não permitir que eles definam o seu estado interno. A vibração sempre deve vir antes da circunstância, nunca depois. Quando a alegria se torna natural, a prosperidade encontra caminho sem resistência. Você deixa uma assinatura por onde passa. Não é algo visível, mas é absolutamente perceptível para a vida. Essa assinatura não está nas palavras que você escolhe, nem nas intenções que você declara. Ela está no estado que você sustenta enquanto vive. Está no jeito como você entra em uma conversa. No clima interno com que toma decisões. No tom silencioso dos pensamentos que você repete quando ninguém está ouvindo. Essa assinatura é a sua frequência dominante. E ela fala mais alto do que qualquer decreto isolado, mais alto do que qualquer frase bonita, mais alto do que qualquer esforço pontual. A vida lê essa assinatura o tempo todo. Ela não pergunta o que você quer. Ela responde ao que você sustenta. É por isso que a consistência é mais poderosa do que a intensidade. Um momento de fé não neutraliza uma rotina inteira de medo silencioso. Um decreto dito com emoção não corrige uma vibração sustentada de escassez. A vida não responde a picos. Ela responde a padrões. O que muda tudo não é o que você faz quando está inspirada. É quem você é quando nada especial está acontecendo. É o seu estado quando o dia está comum, quando não há urgência nem euforia, quando você apenas existe.
É ali que a assinatura se revela com clareza. Se nesses momentos você vive em tensão leve, em preocupação recorrente, em vigilância constante, essa é a assinatura que se espalha. Mesmo que externamente tudo pareça organizado, mesmo que você fale palavras corretas, o campo reconhece o padrão, não a performance. Mas quando algo se alinha dentro de você, essa assinatura começa a mudar sem esforço. Não porque você decidiu pensar positivo, mas porque algo se estabilizou. O corpo relaxa de forma natural, a respiração muda, o olhar muda, as reações se tornam menos defensivas. E essa mudança é sentida antes de ser compreendida. Quando a sua assinatura muda, tudo começa a responder de forma diferente. Pessoas te tratam de outro jeito, não porque decidiram conscientemente, mas porque algo nelas reconheceu algo em você. Situações que antes travavam passam a fluir com mais simplicidade. Caminhos que pareciam difíceis começam a se abrir sem luta. Não porque você forçou a realidade, não porque você insistiu mais, mas porque você deixou de emitir resistência. A vida responde à coerência. E coerência é quando aquilo que você diz, sente e sustenta silenciosamente começam a vibrar na mesma direção. Quando não há mais conflito interno, quando a sua palavra não é contrariada pelo seu estado. A prosperidade reconhece imediatamente quando uma assinatura muda. Ela não precisa de explicação. Ela não precisa de prova. Ela simplesmente percebe que agora existe espaço, estabilidade e permissão para existir ali. E quando reconhece, ela responde. Não como um evento isolado, mas como um novo padrão. Como algo que começa pequeno, discreto, natural, e que aos poucos se estabelece como continuidade. Porque a assinatura não é momentânea, ela é sustentada. Você não precisa vigiar essa assinatura. Não precisa controlar a vírgula. Ela se ajusta sozinha quando você deixa de viver em contração, quando você sai da espera, quando você solta a necessidade de provar. Nada aqui foi criado agora. Tudo o que foi dito sempre esteve operando. As leis não começam quando você as descobre. Elas apenas se tornam visíveis quando você para de resistir. Este não foi um caminho de aprendizado. Foi um caminho de lembrança. A palavra sempre governou. O estado sempre sustentou. A frequência sempre precedeu a forma. Nada do que se manifesta na sua vida é aleatório. Nada acontece fora de ordem. O que parecia confuso era apenas invisível. O que parecia atrasado estava sendo ajustado. O que parecia distante já estava a caminho, aguardando um campo estável para existir sem conflito. Você não precisa carregar isso como uma técnica. Não precisa repetir frases com esforço. Não precisa vigiar o próprio pensamento com tensão. A lei não exige vigilância. Ela exige coerência. E a coerência nasce quando você deixa de viver dividido por dentro. Quando a palavra, o estado e a frequência se alinham, a vida não encontra resistência. Ela responde com naturalidade. O dinheiro se move sem drama. As oportunidades surgem sem alarde. As soluções aparecem sem peso. Tudo começa a se encaixar não porque você forçou, mas porque você permitiu. Este é o ponto onde a espiritualidade deixa de ser esforço e se torna repouso. Onde a prosperidade deixa de ser um objetivo e passa a ser um reflexo. Onde você não espera mais sinais, porque a sua postura interna já é o sinal. Nada aqui pede que você mude quem você é. Apenas que você pare de sustentar o que não é verdadeiro. O resto se ajusta sozinho. Sempre se ajustou. A vida não responde à ansiedade. Não responde à tentativa. Não responde à espera. Ela responde à aceitação tranquila. A decisão silenciosa. A permanência sem conflito. Quando isso se estabelece, algo se encerra definitivamente. Um ciclo antigo de esforço, vigilância e dúvida perde força. Um novo estado se torna o normal. E o normal, quando é coerente, sustenta tudo. Você não precisa ir atrás da prosperidade. Ela reconhece quando o campo está pronto. E quando reconhece, ela entra, sem aviso, sem espetáculo, sem atraso. Porque a lei nunca falha. Ela apenas aguarda ser reconhecida. E agora, ela foi.